Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou comentar um pouco com vocês como é possível entrar dentro de uma universidade pública ou então o que seria uma universidade federal ou uma universidade estadual, porque ambas são públicas, tá? Então, universidade pública seria uma categoria mais ampla para a gente falar sobre uma universidade federal e uma universidade estadual. Ambas são públicas, ambas a gente entra por meio de vestibular ou então de um programa de avaliação seriada, que é o que eu vou comentar primeiro aqui, e a gente não precisa pagar, então, para estudar, para fazer a graduação, enfim, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto, existem 3 formas de entrar dentro de uma universidade pública: pelo SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado do Enem, pelo PAS, que é o Programa de Avaliação Seriada, e pelo vestibular tradicional, que é o vestibular da universidade. Nem todas as universidades a gente entra pelo Enem, nem todas as universidades a gente consegue entrar pelo PAS, nem todas têm esse programa, e algumas têm deixado de fazer o vestibular tradicional para usar apenas a nota do SISU, que é por meio do Enem. Mas, de modo geral, pensando assim de modo geral, a grande maioria vai usar primeiro o vestibular, depois o SISU e por último o PAS. É nessa ordem que elas ofertam as vagas, ok? Então tá, eu vou falar primeiro sobre o PAS, Programa de Avaliação Seriada. É um programa que algumas universidades têm em parceria com o ensino médio público, em que eles vão avaliar os alunos desde o primeiro ano do ensino médio, vão avaliar suas notas. Você pode se inscrever pelo PAS, tá? Então, é necessário ver se é a universidade que você deseja prestar o vestibular, deseja ingressar, tem o programa, e se tiver, tem um período lá de inscrição, você precisa se inscrever e aí tem que, então, entregar alguns documentos do histórico escolar durante o fim de cada ano. Então, eles vão avaliar o seu histórico escolar durante os 3 anos do ensino médio, e eles vão avaliar, então, quem foi o melhor aluno, teve o melhor rendimento, e a partir disso, esse aluno vai conseguir ingressar na universidade pública por meio desse programa. Na Unicamp tem um programa parecido que chama Profis. Ele é o mesmo esquema também. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês terem um pouco de informação sobre o Profis, mas ele entra dentro desse PAS, do Programa de Avaliação Seriada, em que vai avaliar o desempenho do aluno, então, no ensino médio público, tá? Depois de dito isso, que é o que eu mais tinha dificuldade, eu vou falar sobre o SISU. O SISU, ele é um programa do Enem, então você primeiro precisa se inscrever no vestibular do Enem, ficar atento nas datas. Você faz isso pelo site do INEP. Você vai fazer a prova durante 2 dias, lá no final de outubro, início de novembro, e no meio de meados de janeiro do próximo ano, então, saem as notas do Enem, e com essas notas você pode tentar ingressar no SISU, no ProUni, ou usar também para o FIES, mas o ProUni é para a universidade particular e o FIES também, que é o sistema de financiamento. E o SISU, ele é, então, a seleção unificada em que você se inscreve, você entra lá no site, tem os dias certinhos para se inscrever no SISU também. Você entra com o mesmo login do Enem, você vai ver todas as universidades que estão participando, a grande maioria já participa. Na verdade, eu nem sei qual que não participa, não saberia dizer uma que não participa. E cada universidade vai oferecer X vagas em determinados cursos, tem alguns pré-requisitos em algumas, nota mínima, e aí vai por nota de corte, cada uma vai oferecer X bolsas em X cursos, você pode selecionar pela cidade, e aí você seleciona a bolsa, entra no outro dia e você vai ver em que posição você está em relação às vagas, se você está preenchendo, se você vai para fila de espera. Se vai para fila de espera, não tem problema algum. Geralmente, assim, se for muito concorrido, talvez realmente você não vai conseguir aquela vaga, mas é um método de conseguir também vagas, e é bacana porque às vezes você quer ingressar numa universidade pública que fica em outro estado, fica em outra região do país, e então você não precisaria se locomover fisicamente, né, até aquela cidade, até aquele estado, para fazer o vestibular tradicional. Por uma única prova, que é o Enem, você pode conseguir, então, tentar ingressar numa universidade que fica em outra região, em outro estado do país. Por fim, eu vou falar do vestibular tradicional, que é aquele vestibular da universidade. O vestibular tradicional,
Você precisa se inscrever então pelo site da universidade em específico. Vai ter o dia certo também para fazer essa prova. Você vai ir lá, vai fazer o vestibular. Algumas universidades têm a primeira e a segunda fase, como a Unicamp, a USP, a Unesp, por exemplo. Você vai, faz a prova, aí eles vão avaliar todas as notas, vão ver as melhores notas, e aí selecionam então aqueles que tiraram as melhores notas para fazer uma segunda fase. E a partir da segunda fase, que é dissertativa, a primeira é múltipla escolha, a segunda é dissertativa, no meio da nota, então é selecionado o aluno. É normal, como qualquer vestibular, assim como o Enem também. Então, é o vestibular tradicional. O que eu recomendo? Tente fazer principalmente o Enem e o vestibular tradicional das universidades que você mais deseja entrar, se tiver a possibilidade, óbvio, dessa locomoção física. Se não tiver, faz o Enem. Presta o Enem, estuda muito pro Enem. Mas se tiver a possibilidade, se fica numa cidade próxima, fica na sua cidade, enfim, se você tiver a possibilidade de tentar fazer o vestibular tradicional também, compensa bastante porque você está tentando por duas vias, então a chance de você conseguir é muito maior. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários. Um adendo. Tem alguns cursos mais específicos, como música, artes, enfim, que em algumas instituições, eu estou falando algumas porque eu não sei se é em todas, mas as que eu conheço todas têm. Há uma prova específica, quando você vai se inscrever no vestibular, vai estar explicando certinho, que é uma prova de aptidão, para saber se você sabe tocar o instrumento que você está escolhendo, se você sabe dançar a modalidade que você está escolhendo, enfim. Tem provas de aptidões. Eu confesso que eu não sei como a dinâmica, porque eu faço ciências sociais e no meu curso não é necessário, mas eu conheço algumas pessoas que fizeram a prova de aptidão, então eu sei que existe essa prova de aptidão para algumas disciplinas, mas que envolvem mais, que seria artes, né? Dança, música, e é isso. Acho que agora sim eu falei tudo, mas se tiver alguma outra dúvida é só deixar aqui nos comentários. Até!